Tá, aí tô eu preparando a pauta da semana. A gente vai falar sobre séries estrangeiras. É uma coisa que eu tenho querido abordar aqui tem muito tempo já. Essa coisa das séries que não fazem, essas séries que não são de Hollywood. E aí o que é que acontece, né? Pra quem não acompanha as redes, o processo de Lula foi anulado e as pessoas enlouqueceram porque aparentemente a partir de 2022, se Lula ganhar as eleições, todos os problemas do Brasil estarão resolvidos e a gente vai poder voltar para aqueles anos de glória, né? Que foram os 2 primeiros mandatos do ex-presidente Inácio Lula da Silva. Enfim, temos que falar sobre isso. Oi, eu sou o Alexandre, bem-vindo a mais um episódio do E Outras Nerdices, e hoje a gente vai falar sobre essa coisa do mito do herói, né, muito propagada por Hollywood, e o que é que isso tem a ver com política brasileira. Bora lá. Certo, o que é esse mito do herói ou esse mito do escolhido, né? Muitas vezes os filmes, principalmente filmes de ação, de aventura, eles criam uma estrutura onde você tem um personagem, que coincidentemente geralmente é um homem, no qual existe uma profecia que esse personagem vai ou salvar o universo, 90% das vezes, ou destruir o universo. Existem alguns outros personagens que vão explicar toda essa lenda, todo esse mito, que recai toda essa responsabilidade por algum personagem que a gente se apaixona logo de cara. Então vou citar alguns exemplos, tá? Você tem, por exemplo, Avatar. Aquele filme de 2009, que estão prometendo aí uma sequência já tem 15 anos e não sai. Tá pra sair. Inclusive, uma coisa engraçada é que o filme foi relançado agora na China e Avatar, antes do Últimos Vingadores, era o filme de maior bilheteria de todos os tempos, né? E aí veio Vingadores, estreou, fez 2,7 bilhões de bilheteria e conseguiu ultrapassar a bilheteria de Avatar. Essa semana, Avatar foi relançado nos cinemas chineses e conseguiu voltar a ser o filme de maior bilheteria de todos os tempos. Acho que já ultrapassou 2,8 bilhões de dólares, né, em bilheteria. E aí as pessoas, meu Deus, né, Vingadores versus Avatar, criaram logo essa rivalidade que a gente adora e não tô vendo ninguém comentando que os dois filmes são propriedade da Disney, né? Então, não importa quem vence essa batalha, a Disney que tá aqui enchendo o bolso dela de dólares. A Disney que eu adoro falar, enfim. E aí, na história de Avatar, a história se passa nesse planeta, Pandora, né? Você tem esse confronto entre os nativos e, no caso, os alienígenas, que somos nós, seres humanos, que vão para lá explorar o planeta deles. E nisso você tem um personagem que ele muda de lado, né? Ele se infiltra nessa tribo e, claro, recai toda uma profecia de que iria surgir um homem, que esse homem e tal, não sei o que ele uniria todas as tribos e salvaria o dia. É um exemplo clássico do personagem que é escolhido. Ele é aquele personagem improvável, mas que ele tá no momento certo, no lugar certo, e as coisas acontecem e ele salva o dia. Outro personagem muito que cai nessa coisa de personagem improvável, que está na hora certa, no lugar certo para fazer a coisa certa, é o Frodo do Senhor dos Anéis. Para quem não sabe também, Senhor dos Anéis é aquela batalha clássica entre o bem e o mal, onde tudo gira em torno de um anel. Claro que eu estou simplificando a melhor trilogia de todos os tempos aqui, tá? Só para vocês entenderem. Mas tudo gira em torno desse um anel, né, como é chamado, que é super poderoso, super maligno, e essa responsabilidade de destruir esse anel, que só pode ser destruído em um determinado lugar, é dado a Frodo, que é um hobbit, que é uma raça que existe nos livros e nos filmes, que ele é tipo um anão, mas ele é mais inofensivo que um anão. É como se fosse o ser mais frágil da Idade Média, e ainda assim recai toda essa responsabilidade sobre ele, e ele consegue dar conta do recado. Um outro personagem, e esse aqui nossa, chega a ser didático. Um outro personagem que cai muito nessa coisa do escolhido é o Neo do Matrix. O Neo, ele cai tanto nessa coisa do escolhido que tem um oráculo no filme para dizer a ele, para falar sobre o escolhido, né? Mais uma vez, o personagem improvável que acaba virando o herói da história e ele tem toda a responsabilidade de salvar aquele universo. Tudo recai sobre ele. Em determinado momento o herói se questiona se ele seria mesmo herói, se ele seria mesmo escolhido ou não, mas no final do dia ele é que salva o universo e toda a responsabilidade é jogada para ele. Para quem não sabe, Neo, que também vai ganhar continuação, né, além de Avatar, que eu já citei, a gente vai ter Matrix 4 em breve, assim espero.
Fala dessa eterna guerra entre máquinas e seres humanos. Na verdade, as máquinas já venceram e a gente vive com nossos cérebros conectados a essa matriz, né? A essa Matrix. E surge, e aí você tem essas pessoas que não estão conectadas à matriz, que elas são os rebeldes que vivem numa cidade chamada Zion, né? E nisso você tem o herói, que é o personagem vivido por Keanu Reeves, Thomas Anderson, que ele tem, que as pessoas acreditam nele e que ele é visto assim praticamente como Jesus Cristo. Aliás, o que mais tem Matrix são referências à Bíblia, a tudo na cultura pop, na verdade, né? Até ressuscitar no filme ele ressuscita, para vocês terem uma ideia. Spoiler, filme de 1999, né? Mas enfim. Seguindo, outro personagem predestinado que eu gosto muito, muito mesmo, é o John Connor, de Exterminador do Futuro, que entra, na minha opinião, para aquelas franquias que deveriam ter terminado no segundo filme. Mas é um personagem icônico. Mais uma vez voltando para essa coisa de luta entre o bem e o mal. No caso, o mal representado pelas máquinas, o bem representado pelos humanos. Você tem essa guerra no futuro entre máquinas e humanos. E você tem esse personagem chamado John Connor, que ele seria o responsável pela vitória dos humanos na guerra contra as máquinas. Sabendo disso, as máquinas, sabiamente, resolvem voltar no tempo para matar a mãe de John Connor. Pelo menos esse é o enredo dos 2 primeiros filmes. Então é tipicamente aquela coisa do herói do escolhido, né? Tipo, se você matar uma pessoa, os seres humanos vão perder a guerra porque ele vai ser o líder de toda a humanidade contra as máquinas. A gente também tem outro exemplo, Harry Potter, que eu gosto muito. Mais uma vez, essa coisa do escolhido, né? The Chosen One, como eles falam no filme. Ele tem a cicatriz do escolhido, tem toda uma profecia de que ele vai destruir o mal. Também acaba sendo um personagem improvável, porque ele, no início da saga, dos livros, dos filmes, nem saber que é um bruxo ele sabe. Então ele também cumpre toda essa jornada do herói escolhido. E o último exemplo que eu gostaria de dar é uma franquia que tem os 2 exemplos, tanto aquele que está predestinado para o bem, quanto para o mal, de certa forma, que é Star Wars. Em Star Wars você tem primeiro o Anakin Skywalker, que depois vira Darth Vader. Spoiler, se você não assistiu episódios 1, 2 e 3, né? Mas também de filmes muito antigos. Me poupe. O predestinado do mal é aquela pessoa que ele tem habilidades o suficiente, ele tem a força, ele pode ser um Jedi, mas em compensação ele tem muita raiva dentro dele, então todo mundo já tem medo do que isso possa acontecer. Além de, claro, ele ser um personagem muito impossível e tal. Todo mundo já sabe o que é que acontece. Ele vira um super vilão do mal capaz de matar criancinhas e destruir todo mundo. E aí vem o filho de Anakin Skywalker, que é o Luke Skywalker, que já vai numa jornada do herói completamente oposta. Mais uma vez, aquela coisa do herói que tem que salvar o mundo, que nasce no lugar improvável, que ninguém dá nada por ele, e assim sucessivamente. Eu dei esses exemplos para que vocês entendam como a gente ama, enquanto humanos, a gente ama essa coisa do herói, do salvador, o Jesus Cristo que vai vir para salvar os nossos pecados. E a gente adora esperar por isso sem ter que fazer nada, porque é muito mais simples a gente sentar e ficar esperando um salvador para resolver os nossos problemas do que a gente sair e resolver os nossos problemas nós mesmos. E o que é que isso tem a ver com política? Simples. Na verdade, não tão simples assim. O brasileiro médio, estou falando da população em geral, que pouco provavelmente envolve as pessoas que estão me ouvindo agora, não entende nada de política. Então tem muito foco em cima do presidente e as pessoas acham que o presidente, em uma canetada só, ele pode resolver todos os problemas do Brasil e ele não resolve porque ele não quer. Sendo que quem entende um pouquinho mais sabe que não é bem assim, né? Pro bem e pro mal. Existe uma coisa no país chamada Congresso, né? Composto por vários e vários políticos que tem o poder de tomar decisões independente do presidente e tem o poder de barrar decisões do presidente. Então você tem típico da democracia, essa eterna queda de braços para que o presidente não tenha poder absoluto. Então isso é uma coisa que é necessária. O presidente precisa saber negociar com o Congresso para que as coisas aconteçam, mas não necessariamente da forma que ele quer. Isso é normal. Mas qual é o problema? O nosso Congresso brasileiro, ele é basicamente composto por o que as pessoas chamam de BBB, ou B de Bíblia, ou seja, um monte de pastor, um monte de líderes religiosos homofóbicos
assassinos, como a própria Flor de Lis, já ficou provado isso, que tá lá imune até hoje, né? Cheio de preconceitos e parados no tempo, super conservadores em todos os sentidos. Você tem também a chamada bancada da boiada, que são basicamente fazendeiros milionários, que querem transformar a Amazônia toda em pasto e o Pantanal todo em pasto, como eles já fizeram isso. Todo ano tem essas queimadas e tal. E você tem a chamada bancada da bala, que são aquelas pessoas que querem aprovar arma para todo mundo, como se todo mundo tivesse 5, 10 mil reais para comprar um revólver. E sendo também que a polícia, que é treinada, erra tiro, que vive matando criança em favela, imagine que não tem treinamento nenhum, né? Como se fosse simples assim. Eu acho que eu que sou nerd, eu não me influencio tanto por cinema de ação quanto essas pessoas que querem ter arma se influenciam, né? Me poupa. Sendo que você vê muito mais casos de gente que atira e mata o filho sem querer dentro de casa do que gente que salvou a família de um assalto porque tinha uma arma. Mas enfim, né? Cada um com as suas ideias. As pessoas não conseguem entender que o problema do Brasil é desigualdade social e não falta de armas. Então, nosso Congresso, além de muito corrupto, ele é extremamente conservador, extremamente preso em ideias super ultrapassadas e principalmente cada um tem seus próprios interesses, o que dificulta muito a vida de qualquer presidente. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Tudo que acontece no país, elas associam diretamente à imagem do presidente, que de certa forma também é responsável, mas elas não conseguem entender que nem tudo que acontece é culpa dele. E aí vem para a situação atual com essa questão de Lula, vou falar um pouco de Bolsonaro também, pelo menos dar minha opinião, que eu não sou cientista político, eu só leio as notícias como vocês e fico observando aqui as coisas. Saiu semana passada essa notícia, os processos contra Lula foram anulados, não se enganem, até porque o juiz que anulou esse processo, ele anulou com o mesmo argumento de que ele tinha negado a anulação do processo antes. Ou seja, ele mudou de ideia por algum motivo. Na verdade, essa anulação, esse panos quentes, no caso de Lula, é muito, gente, por causa do que aconteceu com Sérgio Moro. Então, para quem não lembra, Sérgio Moro foi o grande juiz do caso Lula. Acontece que conversas vazadas pelo site da Intercept, já há mais de um ano, se eu não me engano, deram conta de que ele que é um juiz, que não pode tomar lados, porque o juiz ele tá ali para julgar as provas e tal, ele estava ali em conluio para poder condenar Lula. Então ele já tinha um lado nos processos, ele já tinha um lado bem definido, inclusive ajudando a levantar provas contra a pessoa que está sendo julgada, o que é uma coisa assim muito errada e ele deveria ser julgado e processado por causa disso. Esses panos quentes todos é mais uma forma de você tentar proteger a Lava Jato, também tentar proteger a reputação de Sérgio Moro. Nisso todo mundo ficou feliz porque Lula vai salvar, Lula isso, Lula aquilo. Eu tenho problemas com Lula. Eu nunca tive Lula como... Não acho que ele virou assim um inimigo da nação por causa do que aconteceu. Embora eu não acredite na inocência dele, ninguém é presidente do Brasil por 8 anos e sai de mãos limpas, pelos motivos que eu já expliquei, aquela coisa do Congresso. Mas eu não acho que ele seja o destruidor da nação, muito pelo contrário. Eu acho que ele foi um ótimo presidente, os 2 mandatos dele, ele conseguiu ali tirar proveito de várias coisas que estavam acontecendo mundo afora, e ele, querendo ou não, transformou o Brasil numa potência na época. Só se falava em Brasil, né? É Copa que veio pra cá, Olimpíadas veio pra cá, Hollywood filmando aqui todo dia, então a gente tava assim com a moral lá em cima, muito por conta do carisma dele. Acontece que Lula tem o que eu chamo de síndrome de Mandela. Ele foi preso, ele quer voltar para os braços do povo, ele quer ser presidente de novo, sendo que o Brasil que ele vai encontrar não é o Brasil que ele encontrou 20 anos atrás. Então, a probabilidade dele ser presidente de novo e esse reinado dele, que é praticamente um reinado que ele quer, né? Ser um desastre, é enorme. Então, eu acho que o Lula deveria dar espaço às outras pessoas. Eu acho que o PT, por exemplo, que foi o que levou toda a má fama daquela época, dos escândalos de corrupção, mas quem acompanha as notícias um pouco mais profundamente sabe que não foi só o PT, estava todo mundo ali envolvido. Eu acho que eles poderiam muito bem tirar seu time de campo, dar oportunidade a outros líderes de esquerda que
se unissem para a gente combater esse mal que a gente está vivendo, né? Mas eu não acredito que vai acontecer porque é aquela coisa, ele quer o protagonismo, ele sempre tem que estar à frente, ele sempre tem que ser a estrela de tudo, e nisso eu critico muito ele. E critico também um pouco essa inocência das pessoas. Eu entendo que a gente está vivendo um mundo muito ruim, o Brasil em especial está vivendo uma situação muito complicada. Eu também fiquei super aliviado de saber que ele pode concorrer nas eleições de 2022. Se rolar Lula e Bolsonaro, você vai votar para quem? Eu votaria para Temer. Né? Eu sou super a campanha #Volta Temer porque a coisa tá ruim demais. Mas como eu disse, eu sou meio contra essa coisa de você ver Lula como herói que vai salvar tudo. A coisa do predestinado de Hollywood, como eu estava falando aqui, né? E isso eu acho que é muito complicado e pode acabar mais uma vez fazendo com que as pessoas se frustrem diante do que pode acontecer nos últimos anos. Você está defendendo o Bolsonaro? Não. Eu odeio o Bolsonaro com todas as forças, sempre fiz campanha contra o atual presidente, mas eu parei de fazer isso por 2 motivos. Primeiro, que cada povo tem o que merece, ele ainda tem popularidade, inclusive hoje, no dia 15 de março, no dia que eu estou gravando esse podcast, o Brasil estava tomado de protestos a favor, porque até isso ele inaugurou, né? É o primeiro governo do mundo que tem protesto a favor do governo. Cheio de pessoas nas ruas, sem máscara, pedindo que o comércio não feche. Inclusive aqui na minha cidade. Pessoas que negam a pandemia. Então a popularidade dele se dá muito porque eles falam que as pessoas gostam de ouvir. Pode sair, não tem pandemia, não precisa usar máscara. Isso aí não vai dar em nada não. E o segundo motivo que eu parei de falar dele, que tem tudo a ver com o primeiro, é porque você falar mal de Bolsonaro hoje é basicamente pregar para convertido. Quem acompanha as minhas redes são pessoas que são contra o governo. Quem está ouvindo esse podcast provavelmente é contra o governo. Então, eu falar contra o governo, eu só vou estar alimentando uma coisa que todo mundo já sabe, entendeu? E aí cansei de discutir o óbvio. Se eu tiver a oportunidade de falar com alguém que é contra o governo, eu vou usar os meus argumentos, que é um argumento só. O que é que o governo fez até hoje, em 2 anos? A gente teve uma coisa boa, olha, pelo menos na minha opinião. A validade da carteira de habilitação, que agora é 10 anos ao invés de 5. Certo, qual era o plano de Bolsonaro para a educação? 54 escolas militares. Eu não sei se fizeram alguma ou se transformaram alguma. Né? Então, assim, um país com 200 milhões de habitantes e a proposta dele para a educação eram 54 escolas militares, né? Porque ele acredita muito nessa educação militar, que abre uma discussão à parte. Em 4 meses, o primeiro-ministro da educação não fez nada, apresentou um PowerPoint, depois veio aquele, esqueci até o nome dele, ele tinha um nome complicado, que passou mais de 1 ano aí, que fazia a dança do guarda-chuva, e aí que usava chocolate para explicar porque é que ele estava cortando dinheiro das universidades e não fez nada, né? E saiu do governo e foi lá para o Banco Central, saiu do país quando ninguém estava conseguindo sair do país, e nisso entrou aí um outro cara que eu nem sei quem é, não fez nada de bom. Na saúde eu não preciso falar. Você tinha Mandetta, que era um ministro que trabalhava, fazia alguma coisa, inclusive hoje cotado para ser presidente da República, para ser candidato a presidente em 2022, e a saúde está o caos que está, inclusive hoje ou ontem, não lembro, o ministro da Saúde pediu para sair de novo. O rei da logística lá do Exército. Que é uma outra coisa também que me preocupa bastante. O Brasil hoje tem mais militares no governo, né, do que na época da ditadura. Isso é ridículo. Né? Acho que o Exército não tem que estar se metendo nessas questões. Propostas do governo na economia. O que foi que o governo fez até hoje? O ministro da Economia deu declarações do tipo: que bom que o dólar está alto, que empregada não vai para Disney, né? Pois é. O que é que o governo apresentou de proposta? Certo? E aí, mais uma vez, eu volto para a questão. Cada povo tem um governo que merece, porque as pessoas elegeram um candidato que não participou de debate nenhum e que foi eleito sem proposta de governo nenhuma.
Não existia proposta de governo na campanha de Bolsonaro. E ainda assim as pessoas votaram nele. Por que as pessoas votaram nele? Pela questão do Salvador. Então a gente tem que parar essa mania de procurar o Jesus Cristo, o Salvador, a pessoa que vai salvar o Brasil, e achar que, por exemplo, a ditadura vai resolver o Brasil. De onde é que vem esse exército? Eles não são brasileiros, não? Eles não estão aptos a se corromperem pelo sistema? Todos nós estamos, né? A corrupção ela existe desde dentro de casa até Brasília, não é uma coisa assim não. As pessoas falam de corrupção e criticam o governo enquanto cortam fila. Pedem indicação para conseguir, para furar fila no SUS, para fazer exame, por exemplo. Então é muita hipocrisia da nossa parte achar que vai vir um salvador para salvar isso aqui. Mas é claro, essa é a minha opinião. Falei muito hoje, né? E sem roteiro. Quero muito saber a opinião de vocês, né? Enfim, esse foi mais um episódio do E Outras Nerdices. Gostaria de agradecer muito o pessoal que participou nas nossas redes sociais, né? Então eu escolhi aqui algumas perguntinhas para que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais a nossa discussão. Engraçado que eu pedi lá para que vocês escolhessem como é que eu deveria chamá-los, né? Os nerdonautas, o nome ainda não foi escolhido e teve uma mobilização enorme. Mas quando eu pedi para vocês me questionarem sobre política, acho que ninguém tá muito interessado não, viu? Mas bora lá. Recebi algumas perguntas aqui. Dicinho, que tá sempre com a gente, falou: geralmente os super-heróis que curtimos ao longo de nossa vida, através dos filmes, séries, etc., são tidos como imbatíveis. No entanto, a maioria deles possuem o seu lado vulnerável e até reconhecem as suas fragilidades. Por que determinados políticos, chefes de estado, governantes não agem assim? Porque não dá voto, né, Dicinho? Pelo amor de Deus. Eu acho que uma pessoa admitir que ela cometeu erros, ou melhor, eu acho que um político admitir que ele não comete, que ele cometeu erros, entendeu? Poderia manchar a carreira desse político para sempre. Então, me parece que as pessoas... É aquela coisa, brasileiro, não sei se é só brasileiro, né? Mas as pessoas não sabem votar. A gente só acredita naquele homem branco, hétero, meio barrigudo, de meia idade e que está com a Bíblia debaixo do braço. Existe uma rejeição enorme, por exemplo, a candidatos que são abertamente ateus, ou a candidatos que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, candidatos que são negros e assim por diante. As pessoas têm uma rejeição muito grande. E também existe essa coisa é sempre o político imbatível, o político que vai salvar a humanidade, né? O político 100% honesto. Uma coisa que, por exemplo, que eu achei ridícula do PT, e aqui mais uma vez eu não estou defendendo o Bolsonaro, mas eu achei ridículo esse contra-ataque, foi dizer que Bolsonaro, eu lembro muito bem disso, na época das campanhas o PT atacou Bolsonaro dizendo que ele defendia a família, mas que ele já estava no segundo ou terceiro casamento. Isso é ridículo, gente, né? Você não pode dizer, eu sou melhor do que fulano porque eu estou no meu primeiro casamento. Enfim, então eu acho que é muito essa coisa de você não poder mostrar fragilidade mesmo. Tá? Nildson, acho que eu acertei, perguntou por que os fanáticos religiosos acreditam piamente em um suposto salvador, mesmo diante de todos os fatos. Johnny, vou lhe chamar de Johnny. Eu acho que a questão religiosa é muito mais de fé do que propriamente acreditar em fatos, né? Assim, eu sou agnóstico, para quem não sabe. Eu não me considero ateu porque muitas vezes eu acho os ateus muito desrespeitosos com quem tem fé. E eu não gosto de agir assim. Mas, por exemplo, não tem muito tempo que eu perguntei a Madison o quão ruim estavam as coisas para Deus ter mandado o dilúvio, né? Porque não é possível que, na minha opinião sincera, das duas uma, ou ele não existe, ou ele já ligou foda-se há muito tempo, porque não faz sentido pra mim. E eu não estou falando nem da minha realidade, ou nem estou falando de pandemia. Não estou falando da situação do mundo agora, não estou falando de pandemia. Eu estou falando das situações que muitas pessoas no planeta vivem e que muitas vezes não fazem parte da nossa sociedade, não fazem parte da nossa realidade. Então a gente esquece das guerras na África, a gente esquece das mulheres que são escravas sexuais no Oriente Médio, a gente esquece das ditaduras que existem mundo afora. E tudo isso.
entendeu? Então eu fico assim me perguntando, enfim, né, o que é que ele está fazendo. A Leonora, que também está sempre aqui com a gente, obrigado, Léo. Você acha que no momento em que estamos vivendo, ainda há espaço para o antipetismo na esquerda? Léo, sim e não. Eu entendo que não vote no PT basicamente por dois motivos. Primeiro, por aquela exposição, aqueles escândalos de corrupção que já aconteceram, e aí eu entendo essa rejeição, e também porque o PT de fato teve 13 anos, 13, 16, não sei, para fazer coisas que eles poderiam ter feito e não fizeram. A gente tem um sistema de impostos muito injusto no Brasil, eles não conseguiram consertar isso. 13 ou 14 anos de PT? Foram 14 anos de PT. Então, em 14 anos de governo, eles não tornaram os impostos aqui no Brasil mais justos, não taxaram grandes fortunas, como o pessoal da esquerda fala que deveria fazer, não fizeram uma reforma da Previdência justa, não deram educação de qualidade. Então, um mérito que o PT tem, por exemplo, é ter criado a questão das cotas para os negros nas universidades e ter aberto várias universidades federais. Mas, no entanto, eles não investiram na educação básica o suficiente para que essas cotas deixassem de ser necessárias agora. Foi uma geração inteira de PT, né? E aí? No entanto, eu não acho que esse antipetismo deva ser justificado para votar no Bolsonaro. Eu acho que uma coisa, né, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quanto a esse antipetismo na esquerda, eu acho que é aquela coisa também, gente. Tem muito ego envolvido. Então, por exemplo, Ciro Gomes ele não quer ficar rebaixado diante do PT. Né? O PT não quer ficar rebaixado diante de ninguém. Fica aquela queda de braços que todo mundo quer ser destaque. E aí, como eu já expliquei aqui, Lula também tem um pouquinho de culpa disso. E por último, mas não menos importante, na verdade uma mensagem, não uma pergunta da Jamile lá de BH. Jamile que aliás tem uma página bem legal chamada Ancorando Virtudes. Escreve aí tudo junto. É uma página sobre alinhamento energético, tratamentos holísticos e essas coisas que eu não tenho elevação espiritual para compreender. Mas enfim, é super legal, curte lá. Precisamos parar de buscar fora e nos tornarmos responsáveis pela nossa vida e pelo nosso país. Olha! E assim eu encerro o programa de hoje. Você pode nos seguir no Instagram ou Facebook, coloca lá aí outras nerdices, ou também você pode mandar um e-mail diretamente para mim e outrasnerdices@gmail.com. Não esqueça de divulgar o nosso cast se você curte nosso trabalho, bater na porta do vizinho domingo de manhã e tentar convertê-lo à nossa irmandade. Então é isso, galera. Beijo, me liga, até semana que vem. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.